Bom dia para todos vocês, queridos irmãos e irmãs, e não só vocês aqui presentes, mas também a todos aqueles que estão em conexão conosco pela internet. E até onde eu sei, a nossa igreja ali em Chapecó, apesar de ter bastantes aqui, dos nossos dali, mas ainda alguns ali estão nos acompanhando, seguindo aqui. É muito bom a gente ir em um lugar que você é amado, é bem-vindo, você não é, pode abaixar um pouquinho, você não é suportado. A gente sempre tem que procurar ir onde a gente é bem-vindo, é amado e não tolerado, não é certo? E como diz o irmão Brana, quando está entre amigos, pode guardar a espada, você está protegido, não é certo? Que Deus nos abençoe ricamente nesta manhã. Vamos fechar os nossos olhos para orarmos. Pai, queremos te dar graças. O irmão Brano, ele te dava graças. Ele veio de uma família de ébrios, beberrões, cachaceiros. Ninguém falava com aquela família. E ele disse, hoje eu tenho que me esconder, porque todos querem falar conosco. O Senhor levanta qualquer um lá do pó e do monturo e coloca, Senhor, entre príncipes. E aqui há homens e mulheres que foram resgatados do mais profundo, Senhor, do pecado. E aqui estão eles diante de Ti como santos, justificados pelo sangue de Cristo. Maria Madalena, aquela prostituta, foi justificada, foi alcançada, foi libertada. Aquela samaritana, e assim, ó Deus, a fila é imensa, de homens e mulheres, e aqui há muitos que foram resgatados, e nós estamos aqui para dizer, obrigado, Senhor, obrigado. Não mereço, mas Tu és maravilhoso. Fale conosco e ensina-nos o Teu caminho. Amém. Em nome de Jesus. Eu quero conversar um pouco com vocês esta manhã. Eu não digo eu sou um pregador, nunca fui. E se eu tenho que pregar para um ou para mil, eu sempre tenho aquela preocupação. Nunca me acostumei com púlpito. Não sou um profissional de púlpito. Então eu procuro trazer. Veja se deixa numa altura normal aí, por favor. Senão eu estrago o microfone, a gravação. Então eu procuro trazer aquilo que está dentro de mim, dentro do meu coração. Eu quero conversar com vocês esta manhã. Não sou uma pessoa eloquente. E, como eu digo, o meu falar, o meu jeito, é o tipo de dança de uma mulher velha, como disse Abraham Lincoln, né? Mas eu gosto que você entenda. Procure entender o que nós estamos trazendo. Vale mais ter a compreensão da pregação do que o barulho da pregação. Eu gosto que as pessoas entendam. O irmão Brando, ele disse, eu falo uma palavra, faço o povo sorrir. Falo outra, faço eles chorar. E outra, faço eles aborrecer. Eu quero sorrir, eu quero chorar, mas eu não quero nunca me aborrecer com a palavra. Então é melhor que a gente procure entender o conteúdo
o que Deus está nos falando. Esta é a linguagem. O Espírito, a noiva e o profeta, eles falam a mesma coisa. Amém? Como é que eu vou fazer aqui? Vamos abrir nossas Bíblias em Salmo 42. Eu gostei de ouvir ontem que por mais que você tenha um notebook, tenha celular, mas você deva carregar a Bíblia. Deva ter a Bíblia. Entende? Vamos começar. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Quer dizer, está com sede, está necessitando de água. Então, ele deseja água, água é vida. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite. Porquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma. Pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda te louvarei na salvação da tua presença. O meu Deus, ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde o Hermon, e desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo. A oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha, por que tu esqueceste de mim? Porque ando angustiado por causa da opressão do inimigo? Como com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem, onde está o teu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Podeis assentar? As vistas da gente já não é tão boa, né? À medida que a pessoa vai envelhecendo, depois dos 40 começa a perder aquela boa visão. Mas eu quero falar nesta manhã sobre um relacionamento, é o que muitos têm, um relacionamento clichê com Deus.
Você logo vai entender o que eu quero falar. É tão bonito, é tão maravilhoso aquele relacionamento forte. Vamos dar um exemplo, aquele casal, aquele jovem casal que se ama e se ama de uma maneira intensa. Um e o outro ocupa o centro de toda a sua atenção, seja ela ou ele. É aquele relacionamento vivo, aquele relacionamento que nunca deveria esfriar. E quando se esfria o relacionamento, ele fica distante. Ele fica, vamos dizer, um relacionamento clichê. É aquele relacionamento superficial. Aquele relacionamento por obrigação. Já não tem mais aquele amor, aquela tensão, aquele vínculo. Ele simplesmente vai morrendo. É o que todo casal nunca deveria deixar. É de perder o encanto um pelo outro. É o que todo cristão nunca deveria perder. O encanto pelo seu Deus. Porque Deus, ele não perde o encanto pelo seu povo, pela sua igreja, por você. Não importa quantas dificuldades você tenha, fraquezas, mas Deus, ele simplesmente demonstra o seu cuidado, o seu amor. Ele simplesmente nunca permite que o seu relacionamento com sua igreja seja um relacionamento superficial. Não. Quando dizemos Deus nos abençoa, Ele abençoa de verdade. Ele não faz as coisas por aparência. Não, Ele faz de verdade. E olhando na vida dos salmistas, nós vamos encontrar dentro dos salmos como que esses salmistas, Davi, Asaf e quantos outros mais, mostraram seu relacionamento com Deus. Um relacionamento vivo, um relacionamento pessoal. Nós vemos que ele chorava, gritava, agradecia, jubilava, clamava a Deus. E Deus os atendia, confiava em Deus, mesmo nas suas horas mais negras, mais difíceis. Como acabamos de ler o Salmo 42, algo tão pessoal. Por que está batido a minha alma? Por que você se entristece dentro de mim? Espera em Deus. Eu ainda vou me alegrar, eu ainda verei a Deus. Oh Deus, eu me lembro de Ti. E como o servo brama pelas correntes das águas, minha alma deseja por Ti. Nós vemos essa expressão que sai do fundo do coração de um homem que foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Por que que Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus? Porque a sua adoração, seu clamor, mesmo o seu arrependimento quando ele errou, era sincero, era de coração. Ele se achegava a Deus com tudo que ele tinha. Por isso ele foi chamado o homem segundo o coração de Deus. E você pode ser a mulher, a moça, o moço, a família, o homem segundo o coração de Deus,
Neste século, quando a maioria dos cristãos não são cristãos de vida, cristãos que amam a Deus, cristãos que deixam borbulhar do seu coração uma adoração sincera, genuína, mas uma adoração nominal, uma adoração de aparência. Agora, eu sei que ninguém deseja uma vida cristã, vamos dizer, sendo um clichê. Vocês vão saber o que quer dizer isso. Quando o irmão Branham ele termina as eras da igreja, no resumo das eras da igreja, ele diz que ele não veio trazer pessoas ao redor do seu nome. Ele não veio formar um grupo. Não, ele não veio para essa finalidade. Ele disse, se eu puder ver um verdadeiro relacionamento pessoal sua com Deus, eu estou satisfeito. Quer dizer, eu não vim formar grupo, eu não vim formar uma igreja, eu não vim formar uma denominação, eu não vim fazer um grupo de porta fechada. Não. Eu vim para edificar as pessoas. E isto é o meu intento, é a minha vontade. Você vai ver isto no último parágrafo das eras. Era o desejo do profeta. Agora, irmãos, como é bonito ver a pessoa que tem uma intimidade com Deus. O irmão Branham, ele conta que quando o avião parou, Deus parou o avião por causa da oração de uma pobre mulher de cor. E Deus segurou aquele avião. E o irmão Branham foi para o hotel e resolveu dar uma passeada, andada, e foi andando. Já estava pelos subúrbios da cidade. E ele olhou, e lá tinha uma senhora de cor, com um lenço amarrado na cabeça, com uma baiana. E ele ia passando e disse, bom dia. E ela disse, bom dia, pastor. Irmão Branham disse, pastor? Quem disse que eu sou pastor? Como você sabe? Ela disse, lembra da história da mulher sunamita? Sim. Eu não podia ter um filho. E eu pedi a Deus um filho, e que eu criaria para o Senhor. E Deus me deu um filho. E agora ele está morrendo ali, acometido por doenças venéreas. E o que me pesa é que ele não está salvo. E Deus me deu um sonho que você viria com esse seu chapeuzinho. Por isso eu sei que você foi enviado. E o irmão Branham disse que entrou naquela casa tão humilde. E ele viu aquele rapaz ali acamado, morrendo. Só dizia, está escuro. Mãe, está escuro. Porque a vida de um pecador, quando ela simplesmente, se ele vai daqui, ele vai para a escuridão, para a quinta dimensão, onde não há Deus. E aquele moço dizia, está escuro. E aí o irmão Branham falou, tia, vamos orar. Se ajoelhar ao lado da cama, e ele disse para ela, ore você primeiro. E o irmão Branham disse que aquela senhora, ela conversou com Deus, ela não gritou, ela não cochichou, ela conversou. Conversou uma conversa, vamos dizer, de amigo, uma conversa muito íntima, muito pessoal, a ponto que o irmão Branham disse, a gente via que realmente ela estava com Deus.
Eu já ouvi orações assim, de homens, de mulheres, principalmente crianças, quando eles externam o que está dentro de sua alma. De uma maneira infantil, de uma maneira pura, de uma maneira tão pessoal. Você, por certo, já passou por isso. Que às vezes tem aquela oração que realmente é uma verdadeira comunhão com Deus. Eu já tive muitíssimas vezes esses tipos de oração. Mas eu também, muitas vezes, eu tive minhas orações clichês. Aquele jargão, entende? Um mantra. Um sacerdote pagão, hinduísta, ele fica ali repetindo a mantra, uma frase por horas e horas e horas, só repetindo aquilo. Chamamos isto de mantra. E quantas vezes temos também tido nossas orações superficiais, que não passa do telhado, se é que ora em voz alta, uma oração que não chega ao trono de Deus, porque é uma oração, vamos dizer, clichê. É uma oração superficial, uma oração decorada, é um jargão de palavras já acostumadas, é as mesmas coisas, e aquilo sai de uma maneira decorada e que não procede lá do coração. Isso seria uma oração clichê. Eu já passei muito por isso. E não digo que não vou passar. E você também, por certo, tem passado por esses tipos de orações, por esses tipos de aproximação a Deus. O que é uma amizade clichê? É aquela amizade que não tem profundidade. Olá, bom dia. Como vai? Tudo ok? Tudo bem? É uma amizade superficial. Ela não revela a profundidade de uma amizade, de uma sinceridade. É uma coisa tipo virtual. Olá, tudo bem? Bom dia, como você vai? Tudo ok? E isso é uma amizade clichê. É uma oração, é uma comunhão clichê com Deus. E eu pergunto nesta manhã, como é o teu relacionamento com Deus? Como vai o teu relacionamento com Deus? Tens palavra, porque quando se ama, eu não sei onde um casal de namorado encontra palavra para falar o dia e noite se deixasse. Mas muitos depois que casam, silencia. Vira o quê? Um casamento de monossílabo. Oi, fulano. Que tu quer? E aí? É isso aí. Então, cadê aquela... E Deus diz, oxalás fora frio, quer dizer, ou quente. Quente quer dizer fervoroso. Um relacionamento com Deus fervoroso, não morno.
E a nossa era, o espírito desta era, é um espírito de quê? Mornidão. Mornidão quer dizer comodismo. Tudo está bem, tudo está tranquilo, materialmente, fisicamente, tudo vai bem. Mas, e a vida espiritual? Este é o espelho que cada um deve olhar e se ver no espelho da vida com Deus. Como vai você com Deus? Como vai o seu relacionamento, moça, com Deus? Famílias. Alguém preocupado com o seu relacionamento com Deus perguntou ao irmão Brana: como eu posso fazer para me aprofundar no amor de Deus, quer dizer, num relacionamento amoroso com Deus? Ele disse: leia a palavra e ore. E eu ainda acrescento hinos, bons hinos que falam da alma. Você nunca vai ver em uma pessoa que tem um relacionamento intenso, cheio de vida com Deus, que ele não leia, não medite, não é ler por ler, mas meditar. Meditar é remoer o que você ouviu, o que você leu, o que você comeu. E Deus disse para Josué: medite nesta lei dia e noite. Ele não disse leia. É o que fazemos muitas vezes, é ler somente, sem meditar a mensagem, fazer isso com a Bíblia. Mas eu digo, é melhor ler um pequeno texto ali, aquele assunto, e meditar naquele assunto, do que ler 2, 3 capítulos. Uma coisa eu quero dizer: se nós queremos ver o sobrenatural, é necessário encerrar este relacionamento clichê, superficial com Deus. Essas orações decoradas. E falar mais do interior, lá de dentro. Pastor, eu não consigo. Consegue. Se você ama a Deus, você vai se expressar. Tira lá de dentro, não tirar da boca, mas lá do fundo do coração. Então, amados, alguma coisa tem nos enfraquecido, tem nos matado. Você pode dizer: o que é, pastor? É o acostumar. É a tradição, acostuma-se com Deus. Acostuma-se com os hinos, acostuma-se com o pregador, acostuma-se com a verdade, a ponto que a verdade não fala mais. E nós temos, vamos dizer, qualquer coisa, e a palavra, você está sabendo o que é a palavra? Você tem um costume, você sabe o que significa isto? Ou é somente uma linguagem de papagaio? Porque isso se torna um cacuete, um hábito. E qualquer hábito, ele não é procedente do coração, ele é procedente daqui, de um costume. E à medida que envelhecemos na fé, à medida que envelhecemos no conhecimento de Deus, a pessoa simplesmente, se não cuida, cai neste lodaçal. E a sua vida vai para aquele patamar de uma vida de um cristão clichê. Morno.
é um relacionamento superficial. Então, irmãos, esse tipo de relacionamento, ele satura a nossa comunicação com Deus, ele satura o nosso relacionamento. Ele vai ocupar um lugar de superficial. Quando você tem esse relacionamento com a pessoa, olá, bom dia, como vai? Isso aí não passa disso. Satura. Quando, na verdade, aquele relacionamento de amigos de coração, ele é um relacionamento intenso. Ele é um relacionamento vivo. É um relacionamento de coração. Ele mostra realmente o teu interior. É o interior, é da alma, não é um relacionamento externo, mas lá de dentro. Então nós vemos, irmãos, que nós devemos expressar os nossos verdadeiros sentimentos, abrir nossos corações e, como disse Jesus, Deus é espírito e importa que lhe adore em espírito e em verdade. A estes o Pai busca. São João 24, 24. Aqueles que adoram em espírito e em verdade, quer dizer, de coração, com sinceridade, que expressa realmente o que está dentro da sua alma. Por isso nós podemos ver, irmãos, nos Salmos, a verdadeira expressão de adoração, de servir a Deus, uma vida que não era uma vida de clichê, superficial. Como eu disse, Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus, porque ele se achegava a Deus com tudo que ele tinha. Nós vemos, como acabamos de ler o Salmo 42, depois você veja isso. A minha alma tem sede de ti, ó Deus. Como o servo brama pelas correntes das águas. Eu tenho sede de Deus. Me lembro de ti desde os desertos, lá do monte de Hermon. Me lembro quando eu ia no culto, junto com o povo, cantava, alegrava, festejávamos. Quer dizer, eu estou ansioso por vir à tua presença, Senhor. De ter companheirismo com meus companheiros. Oh, minha alma, olha Davi dizendo, por que você está tão triste, abatida? Espera em Deus. Eu ainda verei a Deus. Eu não estou no fim da estrada, não. Deus me atenderá. Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Você vê que o salmista expressava realmente tudo. Expressava os seus temores, expressava suas ansiedades. Quando pecou, Davi pecou, ele expressou, pequei e o meu pecado está diante de mim. Ele não jogou culpa na mulher ou em quem quer que seja.
fiz o que era errado diante de ti. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua bondade. Apaga os meus pecados. E no fim ele diz: restitua-me a alegria da tua salvação. Restitua-me a alegria da tua salvação. Se o Senhor quisesse sacrifícios, eu sou rei, tenho milhares de ovelhas e gado, poderia te dar, mas o Senhor não se agrada disto. O Senhor se agrada de quê? Ele diz no Salmo 51, os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Esse é o sacrifício que agrada a Deus. Não é você cantar com linda voz, mas é você cantar com esta voz, mas que venha lá do seu coração. Não é você saber tocar bem, mas você tocar com teu coração. Não é você vir à casa de Deus com a cara amarrada, mas você vir alegre, feliz, como Davi. Não é você ser um analista da pregação, não. Ser um espectador, não. Você está comendo, está alimentando. Você é um participante, não um espectador do culto. Nossa adoração tem que ter vida. A nossa aproximação a Deus tem que ter vida. Tudo depende como nos aproximamos de Deus. Como nos aproximamos de Deus. Se chegamos a um juiz, a uma autoridade, a gente se aproxima com respeito, se Senhor, excelência, merentíssimo, ou... Por que a Deus... Olá, amigão. Olá, bom dia. Eu acordei agora, eu tenho muito o que fazer, mas o Senhor me abençoa, me ajuda, e estou indo. Gente, será que Deus merece tão pouco do nosso tempo? Você diz, eu não tenho tempo. Você faz o teu tempo. Eu não digo você ficar muitas horas para dizer que deu tempo. Mas eu digo uma coisa. Que o teu tempo com Deus, seja ele 2, 5 minutos ou 10, que seja bem aproveitado. Mas a nossa vida não é só isto. Uma vida de provas, bicadinhas. Você, de quando em quando, tem que tirar mais tempo. Se recluir um pouco para estar em oração. O próprio Jesus fazia isto. Ter um tempo maior com Deus. Caso contrário, a sua vida, a minha vida, a vida de qualquer um aqui vira um clichê, uma coisa superficial, vamos dizer, uma aproximação, por que não dizer até mesmo banal. E nós queremos ver o sobrenatural se manifestar, ou isso, sim. Mas me conta aonde que ele na Bíblia já se manifestou para um homem ou uma mulher que teve uma vida de clichê.
um relacionamento fraco. Por que às vezes pega fogo numa casa? É que quando fizeram a instalação ali naquela união de fios, não apertou o suficiente, deixou meio frouxo. Então ali começa a queimar, começa a faiscar. E uma vida desta forma, ela simplesmente vai faiscando, vai queimando e por fim corre esse perigo. Mas se você pega o alicate, aperta bem, um fio no outro, toda a energia ela vai passar de um para o outro. Como vai o seu relacionamento com Deus? Então nós vemos que os salmistas, os que escreveram os salmos, foram vários, né? Davi foi o que mais compôs esses salmos. Ele chega a dizer: Senhor, por que o Senhor está silencioso comigo? Outra hora ele diz: Tu és a minha rocha, eu confio em Ti, sou amigo dos teus amigos e adversário dos teus adversários. Outra hora ele chega: Por que tu não escuta o meu gemido? Eu estou arrulhando como uma pomba, chorando. Olha, irmãos, todos nós passamos pelos mesmos sentimentos de Davi. Somos tão humanos como qualquer profeta, como qualquer homem, mulher de Deus do passado. Temos nossas altas, nossas baixas, nossos sentimentos, nossas frustrações. Passamos tudo o que eles passaram. Mas agora vemos que eles externaram seus verdadeiros sentimentos para com Deus. Davi chega a dizer: Eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? Em outras palavras, o meu socorro não vem do meu exército, não vem da minha igreja, não vem do ouro e da prata, não vem da minha popularidade. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Quer dizer, a minha confiança está em Ti, Senhor. Outra vez ele diz: nem que os meus olhos sequem, mas eu estarei esperando no Senhor. Então, irmãos, os salmos, eles revelam uma intensa, profunda, genuína comunhão com Deus. Não é um livro qualquer. Ali nós vemos, vamos dizer, o ser humano se expressando. É como nós deveríamos expressar-nos. Porque nossas vidas têm seus altos, seus baixos, seus momentos. Quando vai tudo bem, jubilamos, gritamos, louvamos, aplaudimos. Mas quando a coisa baixa, nós clamamos: Senhor, não deixe o inimigo prevalecer sobre mim. Não me deixe escandalizar o Teu nome. Senhor, Senhor, me livre. Me livre dessa paixão louca. Me livre dessas inclinações carnais. Dá-me força, dá-me o Teu Espírito. Eu preciso de Ti, Senhor. E Jesus diz: quem bate, se abre. Quem pede, recebe. Quem busca, acha.
Então, Senhor, me perdoa, lava-me com teu sangue, e que eu nunca mais venha olhar dessa forma, pensar dessa forma, fazer dessa forma. E você vai ver dentro da Bíblia, aquele que confessa e deixa, encontra graça, encontra vitória. Nós vamos encontrar nos Salmos, os salmistas expressando suas dúvidas. Quem é que não passa por dúvidas em certos momentos? Quem é que não passa por temores? Você vê que o problema não é uma pedrinha, mas uma montanha. Mas eles pediram ajuda a Deus. Em todos os tempos, tempos difíceis, eles pediram a Deus. Como disse, eles choraram. Davi disse, as minhas lágrimas me banham o meu rosto diariamente. Eles gritaram. Nas vitórias eles louvaram a Deus, glorificaram a Deus. Aleluias por isso. Eles dançaram. Olha bem, cantaram. Tudo isto com autenticidade. Nada com hipocrisia. Nós vivemos um mundo de filmes onde tem tantos atores e atrizes. E às vezes quando eu olho algum deles, às vezes nem estou olhando o enredo daquilo. Eu estou olhando como que parece ser tão verdadeiro. Aqueles artistas se expressam, na hora de chorar, choram, sem passar cebola nos olhos. A coisa é tão autêntico. Você quer ter uma vida de atriz, de ator para com Deus, uma vida cristã? Ou você quer ter uma vida autêntica? Você quer ter uma vida autêntica com Deus? Isto é o que eu desejo, Senhor. Você pode dizer, é o que eu quero, é o que eu necessito. Tire de mim toda fantasia. Eu não sou uma atriz, viver o fingimento de ser uma cristã fingida, um cristão fingido. Eu quero ser autêntico, Senhor. Me ajuda, me dê graça. Eu quero ser sincero, eu quero ser humilde. Eu quero ser verdadeiro, Senhor. Eu quero ser aquela carta escrita que o mundo possa ler em mim, Cristo, lá no meu trabalho, na minha vizinhança, entre os meus parentes e amigos. Então, veja vocês, os salmistas, eles compartilharam os seus sentimentos de uma maneira honesta para com o seu Deus. E eu quero dizer, é por isso que nós gostamos muito dos Salmos. É o livro mais lido da Bíblia, é os Salmos. Por quê? Eles expressam a alma real do ser humano. Não é uma coisa montada, hipócrita, não. Eles expressam realmente o interior da humanidade. Então nós recorremos aos livros de Salmos. Irmãos, quando nós queremos chegar a Deus, encontramos ali o conforto, encontramos ali orações, encontramos ali que aqueles corações expressaram realmente
tudo que nós queremos expressar diante de Deus. Por isso eu volto e digo, não, que Deus nos liberte desse cristianismo habitual, de clichê, de uma oração, de cânticos, de uma vida superficial, morna. Pode ver que clichês é simplesmente um jargão de palavras. Então, palavras de efeito. Um jargão de adoração, chavões. Então, vejamos que é algo costumeiro. E se há uma coisa que a igreja deve ser libertada, é deste poço, é deste lodaçal. É o que eu quero, me expressar a Deus com tudo o que eu tenho. Eu não sou melhor do que ninguém aqui. Davi não era melhor do que ninguém, nenhum profeta. Mesmo Elias era sujeito às mesmas paixões que nós. Carne é carne, Pedro, Paulo. Mas não vamos ser hipócritas. Que o Senhor nos livre desta condição, desta situação. Porque quando se cai nessa situação, o mundo vai se avizinhando de você, minha irmã. E você vai ficando como? Igual um pinheirinho de Natal todo enfeitado. Com joias, não, com bijuteria. Vendida ali na calçada, vendida na farmácia. Isso revela quem está sendo mais importante para você. As vestes, a veste rachada, mostrando o que não deveria mostrar, roupas decotadas, homens vestindo essas calças apertadas, que é uma vergonha, modelos de cabelo, corte de cabelo para chamar atenção. A sua vida revela o tipo de comunhão que você tem com Deus. Não vamos viver uma fantasia, não ser autêntico, viver debaixo de uma ditadura, debaixo de um legalismo, para dizer que estamos bem. Mas uma coisa eu digo, se você se encher do Espírito Santo, Ele põe você no seu lugar. Ele me porá em meu lugar. O Espírito Santo, Ele nos conscientiza. Nos mostra aonde estamos. Todas as pessoas que se achegam a Cristo, ela pode ver o seu quadro. Mesmo aquele homem de Gadara com milhares de demônios nele, mas quando ele chegou a Cristo, os demônios foram embora e ele ficou aos pés de Cristo em plena e sã consciência. Venha para os pés de Cristo. Como a samaritana. Você não vê pecado em nada. Irmão. Aonde você está? Você não vê erro em nada, não vê pecado em nada.
tudo é brincadeira, tudo é... Com Deus não é assim. Tudo depende do teu nível espiritual. Quanto mais alto uma pessoa está, mais longe ela vê, ela discerne. Por que eu teria que ter o atalaia lá na torre? Agora, do que vale o atalaia lá na torre, se ele é surdo, se ele é mudo ou se ele é cego? Aquele pastor teria que ter boa visão, teria que ter boa audição, teria que estar sempre atento para alertar o seu rebanho. Se você fica diante de uma árvore, você vai ver tudo, é só aquela árvore. Só isso. Mas se você sobe um pouco na vida espiritual, quanto mais alto, mais longe você vai ver. Você vai ver toda a floresta. E quanto mais alto um homem ou uma mulher vive em Deus, mais longe ele percebe. É como uma vez disse o pastor Valdir: pode o diabo vir de lá de longe, mascando chiclete. Você sabe. Você sabe que aquele rapazinho, os cabelos encaracolado, tal, entende? Você discerne. Irmãos, vamos viver mais alto. Isso não depende do pastor. Claro que o pastor motiva o seu povo, mas a salvação, esse posicionamento, ele é individual. Quando a minha vida ela se torna um pouco mais baixa, eu me desespero. Estou fazendo uma confissão. Eu me desespero. E peço a Deus: Senhor, levanta-me pelas madrugadas. Com desejo de orar, me dê palavras para falar contigo. Me dê o espírito, Senhor, de clamor. Me aviva, me ajuda. Eu quero caminhar mais alto. Agora, você deveria se preocupar também quando você vê que a tua guarda decai. A sua vida espiritual, tudo vai se tornando tão bom, tão normal, segundo o mundo, segundo a carne. Deveria desesperar e dizer: Deus, eu não vou permitir isso, eu vou clamar a Ti. Eu vou fazer como os Davi, como os salmistas. Eu vou buscar o Senhor. Tu és o mesmo ontem, hoje, eternamente. Responda-me, Deus, me ajude. Tu me amaste quando eu estava no lodo, no pecado, lá longe. Então, Senhor, hoje estou aqui. O Senhor não perdeu o seu amor. Ajuda-me, Senhor. Eu não quero essa adoração clichê, essa vida clichê. Eu não quero ser esse tipo de crente. Eu não quero ser membro só de igreja. Eu quero ser parte do corpo do Senhor aqui na terra. Fiquemos de pé. Incline a sua cabeça, menina, homens, mulheres. Dê uma olhada no espelho da tua alma. Faça um exame introspectivo.
e pergunte que tipo de vida eu tenho vivido. Talvez você tenha que sacrificar certas companhias, amizades, certas leituras, sacrificar o teu celular, sacrificar a internet um pouco, sacrificar certas coisas. Que tipo de vida você tem com Deus? Você quer conversar com Deus agora e dizer para Ele, confessar a sua vida a Ele e pedir uma mudança? Pedir que Ele te ouça, que Ele te atenda e que mais uma vez, nem que você diga como Sansão, somente uma vez mais, Senhor. Deus sempre está pronto para responder. Quem era Sansão e o que aconteceu com ele? Talvez você dê ouvido demais a essas Dalilas, a esses relacionamentos sociais. Seus amigos, suas companhias já não são os servos de Deus. E isso tem minguado a tua vida espiritual. Mas você quer dizer, Senhor, tenha misericórdia de mim, ó Deus. Me ajude, Senhor. Eu quero chegar no fim da estrada. Não me deixe cair à margem. Eu quero chegar até o final, mesmo me arrastando, levando a cruz, seja o que for, eu quero ir. Dá-me forças, ó Pai. Eu não quero essa vida superficial de um cristão morno, volúvel. Não. Faça-me diferente, Senhor. Faça-me diferente. É o que minha alma chora e deseja, Pai. Ore a Deus. Clame a Deus. Todos. Vai falando com Deus. Você quer vir ao pé do altar? Você quer chorar? Chore. Quer gritar? Grite. Mas diga para Deus, eu quero sair daqui diferente, Senhor. Estou cansado dessa vida medíocre. Se quiser vir ao altar, venha. Ou quiser ir mesmo em teu banco, querer ajoelhar, ajoelhe. Aleluias. Deus, ouça, Pai. Estenda tuas mãos para o teu povo. Olha o desejo de cada um, Senhor. Venha avivar estas brasas. Faça com que o fogo apareça. Aviva, Senhor, a tua obra.
Teu povo é a tua obra, Pai. Aviva nossas crianças, nossas moças e moços, esses pais, essas mães, que o interesse de cada um esteja voltado primeiramente para o Senhor. Toque, ó Pai, toque nesses lábios como foi tocado no de Isaías, para que seja puro esses lábios. Põe o teu colírio sobre esses olhos, para que seja santo ao olhar. Ó Deus, os pensamentos que sejam mais puros. Deus, Tu conhece o nosso estado, Tu conhece as nossas necessidades. Venha de encontro com as minhas necessidades, com as necessidades do pastor Anildo, com as necessidades de cada ministro que ainda se encontra por aqui, com as necessidades de cada irmão, cada irmã. Senhor, não nos deixe ter uma vida de clichê, mas pelo contrário, uma vida fervorosa, intensa para contigo. Encontre conosco, Senhor. Perdoa-nos nossas preguiças, Senhor, nossas atitudes relapsas. Perdoa-nos, ó Deus, e não só nos perdoa, mas nos liberte, Senhor, de todos os vícios errados. Ó Deus, santifica-nos para Ti, santifica o nosso olhar, o nosso pensar, o nosso viver. Eu peço, Senhor, que o Senhor venha atuar sobre o Teu povo aqui e aqueles que nos acompanham, nos ouvem. Em nome de Jesus, eu oro, Pai, a favor de cada um, a favor desta igreja, a favor do meu povo, a favor da minha família, Senhor. Cruze o caminho de cada um deles, ó Pai. Eu os criei para Ti, Senhor. Eu os entreguei a Ti, ó Deus. Eu confio em Ti. Tu és a minha rocha. Tu és a minha força. Tu és o Deus em quem eu confio. Ó Deus, Tu és tudo para mim. A minha fé não está descansada nos políticos, não está descansada na sabedoria humana, muito menos na tecnologia. A minha fé descansa no Senhor. Pai, seja com todos nós e ajuda-nos nessas últimas horas. Não nos deixe faltar ali. Queremos estar ali, Senhor. Ó Deus, não importa o preço que tenhamos que pagar, aquilo que tivermos que passar, o Senhor estará conosco e nos ajudará. Eu sei que o Senhor nos introduzirá, ó Deus, em Teu palácio. Ata nossas almas aos feixes dos Teus redimidos. Em nome de Jesus, olhe por cada irmã, cada irmão. Tu conheces nossas fraquezas e debilidades, mas conhece a nossa sinceridade e o nosso desejo. Faça com que eles brotem, que eles cresçam e apareçam. Traga ânimo ao Teu povo, ó Pai. Traga virtude ao Teu povo, Senhor. Força, Pai, e conduza cada um à vitória. Ó, em nome de Jesus nós Te pedimos. Amém, Senhor. Serei fiel, precioso Jesus. Serei fiel, serei fiel, precioso Jesus. Serei